Está no ar o Disrupt Podcast, com Alexandre Barbosa, Alfredo Copete e convidados. Informações acessíveis sobre inovação, tecnologia e direito em um formato dinâmico e simples. O Disrupt Podcast está no ar. Olá, minha gente, olá, amigas, olá, amigos. Estamos aqui mais um dia com vocês no nosso Disruptcast, o Disrupt Podcast. Professor Alfredo, boa tarde. Boa tarde, Alexandre. Primeira vez no Disrupt com a equipe completa. Já temos, depois de mudarmos para a CBN, né? É o nosso quarto programa juntos. Depois eu fiz 2, tu fizesse 1, e agora estamos mais uma vez juntos aí, time completo, para falar sobre... Hoje sobre inteligência artificial e os seus impactos econômicos. E quem vai conversar com a gente hoje é o nosso querido amigo professor Wander Piaia. Professor Wander, que todos conhecem, professor de economia, fomos professores juntos há alguns bons anos, não vamos dizer quantos, Wander, para não denunciar a idade, né? Bons anos, é um bom adjetivo, bons anos, né? E o nosso ex-vice-prefeito e um querido amigo, sobretudo, que engrandece aqui a nossa tarde. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Alexandre, professor Alfredo, que estou conhecendo agora. Eu fico muito feliz por essa deferência, porque realmente, né? Somos amigos desde que você veio de São Paulo e continuamos com essa amizade, não nos vemos sempre, mas é muito bacana, a gente fica mais à vontade estando entre amigos. E aqui na CBN também, que é ao lado da Univel, que tive a honra também de começar a ser um dos primeiros professores do corpo, né? Docente da nossa querida Univel. Então é um prazer. É isso aí. E hoje o tema que nos move é um tema muito, muito, muito importante. Porque, como eu falei, o professor Wander é professor de economia. E muitas vezes nós acabamos por perguntar como que a tecnologia, como que esse mundo tecnológico que nós vivemos agora, em especial a inteligência artificial, que todo mundo está conhecendo, todo mundo está sentindo os impactos dela, como que ela impacta, professor Wander, na economia? O que o amigo nos fala sobre isso? Bom, existe um impacto evidente que todo mundo percebe no nosso cotidiano, mas um dos impactos fundamentais é na empregabilidade, ou na possibilidade da empregabilidade, né? E quando eu digo na empregabilidade, eu não estou dizendo que ela vai acabar com a disponibilidade de empregos, mas ela vai mudar uma vez mais o perfil dos empregos, assim como mudou desde a primeira Revolução Industrial, né, professor Alexandre? Se a gente pensar na primeira Revolução Industrial, 1812, tinha gente, século XIX, né, o Ned Ludd, seus seguidores iam quebrar máquinas nas fábricas porque diziam que poderia perder os seus empregos. Isso no proto-início da Revolução Industrial. Depois nós tivemos a segunda Revolução Industrial, que mudou muito o mundo, mas ele não desempregou, ele desempregou setores e ampliou setores. A terceira Revolução Industrial, nos anos 70, que é a informática, nos 60, por aí, também. E agora nós temos a quarta Revolução Industrial. E ela, é claro que é disruptiva, e ela tende, obviamente, a fechar muitas portas e abrir muitas outras janelas e também portas, porque essa dinâmica, ela é inerente ao mundo do capital, não é? A gente tem um teórico que a gente gosta muito, dos anos 40, dos anos 50, chamado Joseph Schumpeter. E ele identificou o seguinte, que o capitalismo ele se renovava dentro do que ele chamava de destruição criadora. O capitalismo destruía coisas para recriá-las. Um exemplo clássico são, se a gente pensar na evolução, por exemplo, dos aparelhos de som. Das gravações originais, os discos, os 78 rotações, que só tinham uma música, pesadíssimos, não é? Os aparelhos pesadíssimos. Depois veio o LP com 12, 15 músicas. Depois você tem a tecnologia do videocassete, da fita cassete. Depois você tem a tecnologia do CD. Hoje você tem, né, ela é compactada, armazenada de forma digital, né, nos seus drives e tal. Então ela sempre destruiu. O que era destruição? Né? O professor Alexandre, nos anos 70, nos anos 80, lá em São Paulo, seus pais tinham uma televisão nos anos 70 preto e branca. Quando surge a televisão colorida, o que se faz com a preto e branco? Se joga fora e se gasta na colorida. Ele cria um novo... eu tenho tudo em casa. Não, tem tudo até o momento que você tem uma televisão colorida para substituir. Então ele vai se
ele vai se renascendo, digamos, o tempo todo. E eu acho que o Schumpeter é muito atual. Acho que ele é muito atual ainda, então eu vejo que nós percebemos no nosso cotidiano que a IA, por exemplo, se você pensar no Uber, é uma inteligência artificial, não é? Que está em desenvolvimento nos últimos 7, 8 anos. Hoje, se pensar na inteligência artificial de 7 anos atrás, ela era primitiva. Foi absurdo pensar nisso, né, professor Alfredo? Alguns meses atrás, já tem exemplos, né, que se mostra de fotos que foram criadas por inteligência artificial há, sei lá, 1 ano, e as mesmas fotos recriadas agora, a capacidade intelectiva, não sei se é assim a gente pode dizer, sobre inteligência artificial é anos-luz. Mas me chamou a atenção uma questão que tu falasse no início, Wander, né, que desde sempre, vamos voltar ainda antes dessa coluna, desde a criação da roda, né, a condição humana sempre foi muito, digamos assim, retraída sobre a inovação, por um critério de medo, né? Uma questão de perda das estruturas existentes. Tradicionais, digamos assim. Então, é só mais uma recorrência. A gente tem vários exemplos, a própria máquina de escrever, a máquina de tirar foto, né? E assim sucessivamente. Algumas empresas, elas sucumbiram. E o computador também. Computador, né? Algumas atividades acabaram, por exemplo, o aluguel de filmes de VHS, né? Nós todos vimos muito VHS, né? Mas hoje temos o streaming. As locadoras, né? Mas a minha pergunta é, isso é da condição humana? Então a gente não precisa se assustar, porque foi sempre assim? Eu diria que é da condição humana essa possibilidade, né? Tá naquele filme maravilhoso, que é aquele 2001, Odisseia no Espaço, um filme final dos anos 60, um filme futurista maravilhoso, que ele começa quando um Neandertal ou um Homo sapiens, não sei, mas ele joga uma lança, o equivalente a um pau, como é que é? Um porrete, né? Ele lança ao céu, né? Que era uma forma dele, que era uma forma de dizer assim simbolicamente que ele estava querendo superar aquele obstáculo e tal, né? Então, isso me parece que é uma figura que define muito bem o ser humano, né? Nós estamos, digamos assim, predestinados não é bem a palavra, professor Alfredo, porque existe uma condição, e talvez nesse canal seja interessante, porque, né, a sociedade, aquilo que nós temos hoje como construído, não é dado. Vamos imaginar, por exemplo, que forças retrógradas, forças fundamentalistas, né, em algum momento, num conflito, tomem o poder. O poder mundial, o poder em principais países. Isso tudo pode se perder. Não é uma garantia de que você tenha essa tecnologia avançando e que cada vez me permita facilidades ao ser humano. Estilo Mad Max, assim. Mas é possível, porque se você olhar, eu digo aos meus alunos, se vocês olharem, por exemplo, leiam o que o Talibã fez nos anos 90 lá no Afeganistão. Claro. Ele tirou as mulheres das universidades, ele queimou livros, ele destruiu estátuas milenares do budismo de 2000 anos, ele quis destruir totalmente a cultura. Felizmente não foi muito longe, mas supondo que eles tivessem armas tecnológicas mais avançadas, armas nucleares, ele poderia ter virado o jogo. Então eu digo que nós não temos uma estabilidade absoluta relativa. Então ela não depende só do avanço científico, mas ela depende das condições sociais também. Nós temos que ser eternos vigilantes, porque nós podemos evoluir, nós podemos colocar tudo isso a perder. O fundamentalismo, principalmente os extremos, de que lado que seja. Eu sou um cara que combate muitos extremos, né? Sou mais um aristotélico, o caminho do meio. É uma coisa terrível. Então, isso é muito importante, as pessoas não estão pensando muito nisso. Claro. Né? E mesmo essa tecnologia, professor Alexandre, ela também pode ser usada por grupos fundamentalistas. Ela também pode servir para determinados interesses. E quando eu digo fundamentalismo, claro, o senhor sou do direito me compreende muito melhor. A lógica não tem ética. Exatamente. A partir do pensamento próximo, pensamento econômico, né? Criticaram muito os positivistas econômicos, criaram uma lógica, mas essa lógica foi usada a partir de uma ideologia. Se ela não tivesse criado, se fosse por outro lado, seria usado a mesma coisa.
Exatamente. Então esse mundo precisa... O marginalismo econômico, né? O marginalismo econômico é uma lógica. É uma lógica dos marginalistas lá no final do século XIX, começo do século XX. Isso foi utilizado por conta de uma ideologia que foi a prevalecente dentro de uma estrutura social. A ideia da mão invisível, exatamente, né? Do utilitarismo, exatamente. Por isso que é coerente ir por esse caminho que o professor Wander falou. Pensarmos no meio, pensarmos no equilíbrio, né? Os extremos não são bons em nenhuma condição. Por mais que você olhe, né? Uma pessoa que veja que até beber água em excesso pode fazer mal. A água, que é a coisa mais importante. Aliás, eu até tenho um exemplo, se me permite, professor Alexandre, dessa evolução. Para mim, que inaugura, digamos, as sociedades modernas, na verdade, é uma civilização muito antiga, os gregos, em todas as áreas de conhecimento, inclusive os saberes técnicos e tecnológicos. Eles eram tecnológicos, eles conseguiam, por exemplo, com a força hidráulica, fazer abertura de templos, etc. E todo conhecimento intelectual, filosófico dos gregos, se não foi perdido, ele foi escanteado por uma civilização que era uma civilização também de extremos, que era o cristianismo radical do século IV, do século V, que destrói todas as outras formas de saber e de conhecimento, porque ele diz, tudo que está fora da Bíblia não existe, não é real. Tudo que é antigo, né? Tudo que era antigo. O mundo antigo, né? O mundo antigo, as ideias, as outras ideias, tudo não precisa mais explicação de mundo. Basta estar o Coliseu virou um estábulo. Ele só foi redescoberto depois do Renascimento. Pois é, aliás, o próprio Renascimento, o que é a palavra Renascimento? É o renascer ou o grego, claro. O greco-romano, o grego é a civilização greco-romana, que vai nos trazer o direito moderno, né? Que vocês sabem muito melhor que também corre sérios riscos hoje em dia por conta do mesmo fundamentalismo que tu está falando hoje. Claro. Então, e veja, embora nós estamos falando de inovação, inteligência artificial e tal, as inovações dos mundos da ciência, do modo geral, não necessariamente inteligência artificial, elas também correm riscos. Exatamente. As conquistas da modernidade de iluministas correm riscos. Exatamente, porque esse fundamentalismo ele existiu. Hoje se fala, pensa, mas eram cristãos, eram fundamentalistas, faziam caça às bruxas, combatiam os hereges, iam combater os muçulmanos, eles arrasavam todas as outras formas de saberes e também de outras orientações religiosas. E sou do mundo social, sou do mundo judaico-cristão, como vocês, mas foi 1000 anos, que eu digo assim, de atraso, sob o ponto de vista da tecnologia e da vida social. Ou seja, se tivesse dado continuidade a forma do pensamento greco-romano, nós estaríamos evoluídos mais de 1000 anos, talvez 2000 anos tecnologicamente. Então a gente tem exemplos no mundo real. O impacto não foi tão grande porque na época não tinham redes sociais. Hoje nós temos mais risco por conta disso. Exato. Não foi tão grande porque não existia uma série de outras coisas, mas haviam saberes que, por exemplo, foi contestado pela igreja. Para os gregos, por exemplo, para as pessoas que estão nos ouvindo, era absolutamente tranquilo que a Terra era redonda. Porque eles tinham as mensurações, era fácil medir isso com a sombra da Terra em diferentes lugares, em determinada hora do dia, era muito tranquilo que somente uma esfera poderia comportar aquele tipo de sombra, não é? E isso, no entanto, se perdeu. Não está escrito na Bíblia, então não existe, então não pode ser, então ela é plana. E aí isso atrasou totalmente, né? Teve que se recuperar todo esse caminho, e foi um caminho muito árduo realmente. Então nós temos grandes avanços, mas temos grandes perigos também. E na perspectiva desses avanços, professor Wander, o que nós poderíamos dizer hoje? Economicamente, um exemplo de um impacto forte da inteligência artificial na empregabilidade que nos era dito um pouquinho antes. Olha, muita gente fala, né? Aquilo que o amigo falou. Algumas funções do mundo do trabalho vão desaparecer, outras vão ser criadas. Muitas, eu diria própria da categoria, por exemplo, de Uber, não é? Isso se criou através de um processo de inteligência artificial que está mais avançado e outros tipos de aplicativos. Por outro lado, por exemplo, tecnologias que antecedem a própria, mas que é o caminho, porque a gente tem que pensar nos últimos 10, 20, 30, 40 anos, né? Um exemplo clássico por exemplo, da indústria tradicional da fotografia, do celuloide, que se perderam
milhares de empregos do mundo afora, daquele tipo de fotógrafo que fazia a revelação, etc. Tinha aquele tipo de laboratório, etc. E se criou um novo modelo, digamos, né, da fotografia digital, que exige outro tipo de tecnologia, etc. E que, de certa maneira, dispensou uma grande quantidade de fotógrafos mundo afora, porque todo mundo tem uma máquina fotográfica, então... O próprio celular. Exato, então você ainda tem, mas é uma função que se diminuiu, assim, não se sabe quanto, mas provavelmente se reduziu a 10% do que era originalmente. Não é? E se a gente for começar a pensar nas diferentes categorias, a gente consegue perceber esse contexto. Agora, existe uma outra coisa que eu acho muito importante, e aproveitando-se não sendo abuso do canal, não é? O Elon Musk, que é um sujeito que a gente tem que ouvi-lo. Por quê? Porque ele é um futuro, ele tem uma visão futurista, ele não estaria no tamanho que está, não é? Se ele não tivesse uma certa visão futurista. E ele fala que a IA, digamos, daqui a pouco não vai exigir mais que ninguém no mundo trabalhe, né? Até aí parece um mundo perfeito, né? Domênico de Masi, um teórico do trabalho lá dos anos 90, já trabalhava muito essa questão de, olha, o homem tem cada vez mais que trabalhar, viver a sua vida plena sem ser escravo, digamos, do trabalho. O ócio, né? Criativo. O ócio, exatamente. Só que aí entra num paradoxo que é fundamental. Quando nenhum de nós precisa trabalhar, não é? Da onde nós vamos obter nossa renda? O Estado vai dar renda? Que tipo de produção? Porque o Estado obtém renda porque nós produzimos alguma coisa. Sem produção não há renda. Quer dizer, a base de toda a riqueza material que nós vemos aqui, desse prédio, de nós, de tudo que nós vestimos e tal, vem de uma forma de trabalho. Quando essa forma, por exemplo, foi delegada exclusivamente a entidades artificiais, da inteligência artificial, que maravilha, o ser humano vai poder se dedicar a outros prazeres, etc. Mas da onde que virá, digamos, o apelo para que as indústrias, grandes corporações continuem produzindo? Da onde virá o lucro, não é? Então entra num paradoxo que pode levar, inclusive, a um outro estado, um outro modelo de sociedade, e que nós não temos a clareza ainda do que virá a ser. E ainda, quando começaste a falar, eu pensei muito da onde virá o conhecimento. Porque o conhecimento vem da necessidade, né, da inovação, do desenvolvimento social. E o trabalho é um elemento fundamental para a construção do conhecimento. Não seria o trabalho uma condição inerente? Vamos voltar às condições inerentes do humano. A mim parece que o trabalho é uma condição inerente, né? O trabalhar é algo que o humano não consegue ficar sem fazer, porque ele faz isso desde que o primeiro humano apareceu. Ele tinha que recolher a lenha para fazer o fogo, para não morrer de frio, tal e coisa. Mas o trabalho eu sinceramente, eu tenho, professor Wander, e não daria nem tempo de falar muita coisa, mas eu tenho que Elon Musk e outros donos de Big Techs, eles têm uma intenção muito clara de que os governos, em alguma medida, patrocinem algumas realidades de vida, né? E que, a partir disso, um dos fundamentos é a inteligência artificial vai gerar um mundo em que não haverá mais trabalho. Portanto, tem que ter uma renda mínima mundial, por exemplo. Isso é um exemplo. Mas ela vai gerar riqueza também. Vai gerar riqueza também. A própria inteligência artificial vai ser a gestora da riqueza. Então, eu acho que acaba ficando uma coisa um pouco até surreal, né? Um negócio que não entende. Isso mesmo, professor Alexandre. Porque em algum momento, olhando uma perspectiva teleológica, que é uma visão de futuro, né? A perspectiva teleológica, não vejo o capitalismo como um modo de produção permanente. Ou seja, todos os modos de produção da existência, ao longo da existência humana, sempre foram transformando, principalmente por mudanças de ordem técnica e tecnológica, mas em mudanças de ordem social também, que estão muito afinadas. Por isso que eu falei, técnica e tecnologia, se não tiver afinada com a ordem social, ela pode ir para o bem ou para o mal. Que lógico. Né? A Silvia... Opa, desculpa. Não, pode continuar. Aí. A Silvia aqui da nossa produção, quer falar alguma coisa, Silvia? Eu quero, já estou com o microfone ligado aqui para não perder a captação. Essa questão de substituição de postos de trabalho,
o Yuval Harari traz no 21 lições para o século XXI, que os atos de cuidado, os serviços de cuidado como enfermagem, como cuidadora de idosos, o próprio maternar, seriam os únicos serviços que a inteligência artificial, por mais que ela se torne sofisticada, ela não consegue substituir. Porque são atos relacionados à natureza do ser humano e à capacidade de troca sentimental entre as pessoas. Então, por mais que, por exemplo, se faça cirurgias com laser, se faça cirurgias extremamente precisas, sempre vai ter a figura do humano na área hospitalar e na área de cuidados. E não só, em muitas áreas que são da natureza daquilo que a gente chama de afeto hoje. Que o afeto tem valor jurídico e tem, obviamente, muito mais do que valor jurídico, tem valor social. Tem espaços das atividades profissionais humanas que envolvem o afeto e que elas não têm como ser substituídas por máquinas, pelo menos por enquanto. Eu acho que sim, que nós ainda temos muitos, na verdade, né? Você pensa num serviço muito óbvio que poderia ser cumprido por uma máquina, em tese, mas que nós não vemos isso com clareza e que nós gostamos. É um tipo de serviço de garçom, por exemplo, que tem se ampliado muito mundo afora e valorizado ao longo do tempo, inclusive. A própria tecnologia tem, ao contrário, de desvalorizar a função desses profissionais, tem valorizado. Talvez seja o trabalho mais democrático do mundo contemporâneo, né? Porque às vezes as pessoas vão morar fora, eu vou ser garçom. É verdade. Eu vejo meus amigos, né? Eu fiz doutorado fora e eu não pude trabalhar porque eu tinha bolsa do Ministério da Educação, mas alguns que chegaram lá disseram, eu vou fazer um bico daqui. O que eu sei fazer? Eu vou ser garçom, bartender, garçom, essas coisas que são da órbita do mundo contemporâneo, né? E que sempre tem lugar e você não precisa falar uma língua ou desenvolver... Não tinha muitas habilidades técnicas para desenvolver, né? Algum carisma, etc. E pronto. É um trabalho bastante democrático. Me parece que há muitas, né? Se você pensar, a área de turismo, enfim, a área dos serviços, toda vez que a tecnologia avança, a área, digamos, o trabalho industrial cai, o trabalho mecânico cai e o trabalho na área de serviços aumenta. Então, isso é uma equação interessante. Então, por hora, nossa empregabilidade não está em risco. Quer dizer, a ONU, acho que foi a ONU que publicou agora em janeiro ou fevereiro, dizendo que em torno de 40% dos empregos no mundo vão ser impactados direto ou indiretamente pela inteligência artificial. Mas esse impacto não quer dizer exatamente desemprego. Ele quer dizer impacto no sentido de que ele vai ter que incorporar seu trabalho, etc., né? Mas essa coisa que eu diria do capitalismo não é dentro daquela concepção marxista do determinismo, que após o capitalismo você teria um modelo socialista. Não. É uma coisa que eu quero dizer assim, quando começa o capitalismo, ninguém chama isso de capitalismo. Eles não sabem o que é. Ele só é teorizado depois de um tempo. Assim como me parece que está em gestação alguma coisa, sabe isso que nos deixa perplexos, que te deixou perplexo agora há pouco? É isto. Porque ele chega, se ele perder... Porque a questão da renda mínima, parece que se resolve, não, mas aqui a questão da renda mínima envolve outros problemas fundamentais. A renda mínima para todos terão exatamente a mesma renda e ficarão satisfeitos? Ou seja, cadê o ímpeto para a criatividade, etc., do sujeito, para a produção, se você não tem o mesmo, né? Ou se você vai ter o mesmo tipo de renda. Então, e também porque por trás de tudo isso, volto a dizer, apesar do trabalho mecânico, antes de tudo o capitalismo é uma relação social mesmo. De relação de emprego, de capitalista, do cara que produz, do cara que reúne os recursos, fatores de produção, recursos naturais, trabalho, capital, e faz isso acontecer. Se ele tirar uma dessas equações, quando ele tirar o trabalho, ele continua com o capital, porque aquele trabalho não é mais o trabalho humano, na verdade é a máquina. Então ele está dentro do que a gente chama de recursos naturais ou tecnologia, e ele tira da equação um elemento fundamental do capitalismo, que é o trabalho, no sentido do trabalho humano, não o trabalho mecânico. Claro. Porque esse trabalho já existe, já está contemplado no que a gente chama de capital. O cara que compra uma fábrica, tem uma fábrica, compra um montão de robôs, ele tem um dinheiro para pagar os robôs, ele tem um dinheiro para comprar seu estoque e tem um dinheiro para pagar o seu trabalhador.
Se ele eliminar isso do trabalhador, ele elimina parte da equação. Então, se acontecer isso, e pode chegar a acontecer, o capitalismo vai ser outra coisa, que nós não sabemos o que é. Mas daí também não vai ser mais o capitalismo, porque ele perde vai ser exatamente o que conhecemos. Vai ser uma outra coisa. Vai ser uma outra coisa. Porque um mundo extremamente tecnocrático. Os elementos constitutivos do conceito do capitalismo. E, inclusive, você até tirando, por exemplo, e acabando com a necessidade do trabalho do ser humano, você também tira o ímpeto, a própria ideologia. Sabe por quê? Se eu tenho o que eu quero, se eu tenho o que eu gosto, se eu posso fazer o que eu quiser, eu vou me importar com o tipo de governo que eu tenha, eu vou me importar em brigar por o que eu chamo de democracia, ou por o que quer que seja. Então, o impacto é muito grande. Então, me parece que essa quarta revolução industrial, com a IA, ela talvez seja a mais disruptiva, a mais forte, aquela que talvez gere uma consequência muito mais profunda no nosso modo de viver, que nós não estamos conseguindo perceber ainda nesse momento. Para além do fundamentalismo que tu citaste como um receio, algum outro diante dessas circunstâncias, inovação, IA, etc? Sim, porque você tem também o perigo da tecnologia como um instrumento não só a favor, digamos, de grupos fundamentalistas, mas também como instrumento de guerra, como instrumento de guerra, e que ele pode aprimorar processos de guerra, assim, que embora eles sejam, como a gente aprendeu durante o período da guerra do Iraque, aquele período lá, que elas eram cirúrgicas, mas essa cirúrgica significa que ele pode atingir um número muito maior de cidadãos cirurgicamente também. Aquele sujeito tem um certo perfil mais conservador, ou mais à esquerda, ou mais à direita. O que eu quero dizer é o seguinte, que essa tecnologia, ela evolui em todas as áreas, inclusive da indústria bélica. Então, eu digo assim, que quanto mais atuais hoje é tudo por drone, né? Por drone, mas é engraçado, é paradoxal. Na Ucrânia, os caras fizeram uma guerra de trincheiras. Eles criaram trincheiras tal qual a Primeira Guerra Mundial. Sim. Só que elas eram bombardeadas por drones. Então era uma... Então acho que há um perigo também disso, porque essa evolução, ela é geral, ela não é... E a questão do tempo, nós temos que ter duas questões sobre o tempo. A primeira é que nosso período está acabando. Infelizmente, nossa meia hora está terminando. E a segunda, ainda muito cedo, porque o Uber, que é o exemplo que começaste, ele veio, impactou forte, os táxis praticamente acabaram, e daqui a pouco os táxis voltam. E daqui a pouco os táxis voltam. Por quê? Porque o Uber não deu conta de atender tudo. Mas, professor Alfredo, poxa vida. Não temos tempo para mais nada. Eu gostaria de agradecer muito, professor Wander, pela aula que nos deu aqui sobre as estruturas econômicas contemporâneas e desde o mundo antigo, e os impactos da inteligência artificial nesses contextos. Isso aí, professor Wander, muito obrigado. Suas últimas palavras aqui. Olha, é um prazer estar com vocês, Eu aprendi com vocês também, pode ter certeza, mas eu acho que é muito importante, parabéns ao canal, porque ele sai da mesmice, com todo, com respeito aos outros canais, mas temos que fazer provocações, e aqui é uma provocação. Fico muito feliz por isso. Obrigado. Boa tarde a todos e todas. Nos vemos na próxima terça-feira na CBN Cascavel às 16h30. Disruptcast. Um abraço a todas e todos. Tchau. Você ouviu na CBN Disrupt Podcast com Alexandre Barbosa e Alfredo Coppetti.